retomando aqui, a gente viu a aula passada então, o último vídeo, né, que nós temos uma armadura para calcular e calculamos a armadura do menor vão. O menor vão, então LX aqui, ele gerou para mim, foi discretizado, foi calculado no momento de 3,84 e gerou uma taxa de armadura de 1,84. A gente viu que a taxa de armadura mínima era 1,5. Com isso, então, a armadura do menor vão é 1,84, porque é um valor de aço maior do que o valor mínimo estipulado por norma. Então, agora, qual é o próximo passo? Você já sabe a armadura do menor vão? A gente tinha estimado que, como a gente não sabia a bitola, a gente deduziu que poderia ser um 10 milímetros, que é o 3/8, uma bitola muito usada em obra. Só que agora você pode fazer uma tomada de decisão, não necessariamente seguindo essa premissa do 10 milímetros. O que você vai precisar conhecer inicialmente? Existe uma tabela que está disponível para vocês aí no portal, que é a tabela que estabelece o espaçamento, tá certo? É uma bitola que estabelece, é uma tabela que vai estabelecer o espaçamento entre barras. Agora eu estou pensando em colocar a armadura no menor vão da laje lá, olha. Eu tenho espaçamento na primeira coluna, a última coluna também representa o espaçamento, olha. Também espaçamento, para te ajudar a definir aqui mais fácil quando você usar a tabela. Quais são as bitolas recomendadas que existem nessa tabela? 5.0, 6.3, 8, 10, 12,5 e 16. A gente viu que a nossa laje, no vídeo anterior, a gente viu que a nossa laje tinha 10 centímetros e, por norma, é recomendada que você não use mais do que uma bitola de meia polegada, que é o 12,5 milímetros aqui, ó. Então, comercialmente, nós temos essas aqui. Qual que a gente vai usar? Aí fica fácil, porque essa tabela, usando essa tabela fica muito mais fácil. Poderia fazer o cálculo manualmente, mas a tabela ajuda demais a estabelecer essa decisão, né? essa resolução. Mais uma vez, a fonte está aqui, ó, Pinheiro, certo? Notas de aula de fundamentos de concreto que esse professor utiliza, Escola de Engenharia de São Carlos, é a referência que eu uso, que também é parte da nossa referência, né, do nosso curso de concreto armado 1 aqui. Olha, essa tabela, então, conhecido o valor da área de aço por metro linear, que foi 1,84, agora fica fácil usar a tabela, porque na tabela eu tenho diversos valores. Eu só preciso saber mais ou menos o que eu quero fazer, qual bitola que eu gostaria de usar. Pode ser até a de 10 milímetros que a gente tinha proposto inicialmente, sem conhecer. Mas antes disso, vamos estabelecer os critérios de norma para espaçamento máximo. A norma diz o seguinte: nós não podemos perder o foco, né, com relação ao NBR 6118 de 2014, que fala algumas especificidades para esse tipo de detalhamento. O espaçamento mínimo, agora pensa que eu estou no menor vão, eu vou ter que distribuir minha bitola. Agora eu já sei que eu vou distribuir essa barra ao longo do menor vão. Qual é o espaçamento? Qual é o S que eu vou utilizar entre essas barras? Agora, qual o valor mínimo por norma? O valor mínimo por norma não é definido. Em norma não é definido esse valor. Isso aqui é algo definido na sua execução. Você consegue executar com qual espaçamento? 1 centímetro entre um e outro? Dificilmente, né? 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, são critérios seu, de projetista. Agora, o espaçamento máximo, não. Tá? O espaçamento máximo, para esse tipo de laje que a gente está calculando, é definido por norma, sim. Lembrando aqui, a relação LY, LX, que é o maior vão dividido pelo menor vão, essa relação estabeleceu para a gente um valor menor do que 2. Se ela é menor do que 2, as armaduras positivas, elas são calculadas nas duas direções, a gente viu isso. Então, essas armaduras positivas, com lambda menor do que 2, elas devem ser calculadas. A gente calculou do menor vão já, e o espaçamento máximo, ele não pode exceder as duas condições: 2 vezes a espessura da sua laje ou 20 centímetros, é o critério por norma. A espessura que a gente adotou para esse exemplo foi uma espessura de 10 centímetros, atendeu a flecha, né? Algumas aulas atrás a gente definiu isso. Então, 20 centímetros
ou o próprio 20 centímetros. Então aqui não tem erro, né? Você não pode adotar uma armadura calculada positiva, né? Eu estou falando da armadura positiva, a gente vai falar também sobre a negativa, que parte da mesma condição. Tá? As armaduras positivas, elas são calculadas nas duas direções e elas têm que atender o espaçamento máximo por norma de acordo com isso aqui. Então não posso exceder mais do que 20 centímetros. Agora, como que eu estabeleço o aço? Eu vou usar essa tabela que eu já tinha comentado com vocês. Aí fica bem tranquilo. Qual é o valor de aço que a gente calculou para o menor vão? A área de aço foi de 1,84 centímetro quadrado por metro, que é maior do que o mínimo, que é 1,5. Isso também ficou bem claro lá na última aula. Olha, pense o seguinte, eu posso usar 5 milímetros? Pode. Inclusive, você vai olhar aqui na sua tabela e você vai procurar um valor mais próximo ou maior do que 1,84. Lembrando que isso aqui é espaçamento e esses valores internos aqui são os valores de área de aço. Pensando que eu posso usar 5 milímetros, eu vou procurar 1,84. Aí eu estou aqui, ó, 1, 9, 12, 15, 1, 78, 1,96. 1,78 não dá. É um valor menor do que eu calculei. 1,96 dá? Dá. Então eu poderia usar bitola de 5 milímetros, vergalhão de 5 milímetros, espaçado com... Aí eu olho. Eu olho certinho aqui, ó. 1,78 não dá, 1,96 dá, que é maior do que 1,84. Espaçado com 10. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso botar vergalhão aqui de 5 milímetros. Ó, posso colocar vergalhão aqui de 5 milímetros, espaçado a cada 10 centímetros. Então, essa tabela mostra o espaçamento a cada espaçamento em centímetros, tá vendo? Então, eu posso usar bitola de vergalhão de 5 milímetros, é um fio, né? A cada 10 centímetros. É uma opção? Sim. Ó, atende... É menor do que 20 centímetros, ao espaçamento máximo? Ok, então posso usar isso aqui. 10 centímetros é uma distância legal para poder fazer a concretagem? Na minha opinião, sim. 10 centímetros dá para plenamente você executar. Eu vou espaçar 5 centímetros um do outro aqui, 10 centímetros um da outra até chegar lá no final. Tá? Então, a taxa de aço é por metro, mas a gente estende para a laje toda. Vamos tentar outra. Vamos tentar 6,3. Com quanto? A mesma coisa, gente. Eu procuro a taxa de aço aqui que eu calculei, ó. Então eu tenho, ó, 1,78, 1,84 em cima. Ó, 1,84 tem exato o valor. Joia. 17 centímetros, ó. Com 17 centímetros. Só uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, ó. A taxa que você calculou, né? A taxa que você calculou é uma taxa de 1,84. É a que você calculou. Mas se você adotar 5.0 com 10, ela não é mais 1,84. Você concorda? É um valor um pouco maior, que eu determinei em tabela. Então tá aqui, ó. 1,78 não dava, porque é menor do que 1,84. Usei 1,96. Então a área efetiva de aço, o AS efetivo, deixa eu só colocar de forma correta aqui. Então o AS, continuou ruim aqui. O AS efetivo é de 1,96 centímetros quadrados, que é maior do que o 1,84 que eu tô pensando aqui. Então vamos lá. 6,3 dá exatamente o AS, usando o vergalhão de 6,3 milímetros, dá um espaçamento de 17, agora entre barras eu vou colocar 17, só que barra de 6,3 espaçada a cada 17 centímetros. Eu posso usar 17 centímetros? Posso, porque é menor do que 20, ótimo. Então o AS efetivo, nesse caso coincidiu, nem sempre vai acontecer isso, né? Centímetro quadrado. Agora, eu poderia usar uma outra barra? Posso, vamos ver, ó. Vamos analisar o 8, que é a próxima bitola comercial, ó. 5.0, 6.3, 8. Vamos analisar. Eu tenho 1,6473 aqui, ó. Opa, falei errado. 1,52 aqui embaixo, ó. 1,78, 1,80 não dá, mas 1,93 dá. É com 26, ó. Espaçamento com 26. Então eu posso usar 8 com espaçamento de 26 centímetros. O AS efetivo nessa situação, com 26, o AS efetivo é 1,96, 1,93 centímetro quadrado por metro, né?
Aí eu pergunto, eu posso usar esse valor de 8? Se eu quiser usar 8, eu posso até usar o vergalhão de 8, só que eu não posso espaçar 26, porque você sabe que a norma te permite que o espaçamento seja no máximo de 20 centímetros nessa situação. Então, muito cuidado aí. Posso até usar o 8, só que eu vou ter que usar 20. Só que aí, imagina que eu adote o 8, eu não posso usar 26, a norma não permite. Então, eu vou ter que usar o 8 com 20. Se eu buscar minha tabela e olhar o 8 com 20, é 2,52. Aí eu estou jogando aço fora, sem necessidade. Então, eu posso adotar qualquer solução dessas duas. Vamos trabalhar com 6.3, ó. 6.3. Então, no menor vão, aqui, ó, na direção do menor vão, eu vou espaçar bitola de 6.3, tá? Então, essa bitola aqui é uma bitola de 6.3, estou adotando essa, com 17 centímetros entre elas. Então, eu posso chegar lá na minha obra, armadura do menor vão, vou colocar 6.3 milímetros, que é a minha barra de 1/4, né? Para quem usa a referência polegadas. Então, eu vou usar 6.3 a cada 17, espaçado aqui, ó, de fora a fora nessa laje. Tá? Então, já dá para imaginar até quantas barras eu vou ter aqui e o comprimento. Isso aí é uma aula específica de detalhamento que eu vou comentar com vocês. Agora, o que eu preciso fazer agora, que eu preciso terminar de fazer, é calcular a armadura positiva. A aula passada, a última aula, nós calculamos a armadura positiva por menor vão. Agora nós estamos calculando a armadura positiva do maior vão. A armadura, então, positiva do maior vão, que letra bonita, hein, gente? A armadura positiva do maior vão, se eu quiser, eu nem preciso calcular essa armadura. Analisa comigo. Essa armadura, a armadura do menor vão, ela foi uma armadura calculada para um momento de 3,84. Olha o momento agora do maior vão, é 3,79. Pensa só, imagina que eu arredonde essa aqui. Eu vou arredondar para 3,8. Se eu arredondar essa aqui, eu vou tentar arredondar também para 3,8, para uma casa decimal. Então, praticamente são momentos idênticos. Dificilmente vocês vão achar alguma coisa diferente disso. Nesse caso, ok? É quase uma laje quadrada, muito parecido um vão com o outro. Certamente a taxa de armadura vai ser muito próxima disso aqui, ó, na hora que eu for calcular. Então, eu acho que aqui nesse caso específico não tem necessidade de eu calcular a armadura do maior vão. Não tenho necessidade de calcular porque eu vou adotar a mesma. Ó, eu vou fazer um corte aqui, esquemático. O que foi falado na aula passada? Eu vou exagerar um pouco no desenho aqui, ó. Acho que agora dá para enxergar aqui. Vamos lá. Estou falando de uma laje. A aula passada, o último vídeo, eu deixei isso claro. Eu coloquei uma armadura aqui no menor vão. A armadura do menor vão, uma armadura... Eu pensei inicialmente que pudesse ser 10 milímetros, porque eu não tinha nenhuma referência, mas a gente viu que até 8 milímetros seria um exagero eu adotar, né? Baseado nisso. Então eu coloquei aqui uma bitola longitudinal no menor vão. Eu coloquei isso no valor de 6,3 milímetros. Calculamos isso agora, né? Agora, o momento do maior vão, o momento positivo de maior vão, a armadura tem que ir por cima. Quem assistiu minha aula ao vivo lá, eu mostrei exatamente, né, o detalhamento. Era 6,3 com 17. Agora, se eu quiser, nesse caso, eu estou tentando mostrar para vocês que esses dois momentos são muito parecidos. Se são bem parecidos, ó, arredondei aqui, ó, 3,8, 3,8, é lógico que aqui em cima também eu posso fazer essa mesma consideração. Eu posso também considerar que aqui é uma bitola de 6,3 com 17, sem problema nenhum, tá certo? Porque os momentos são bem parecidos, independente dos comprimentos que são um pouquinho diferentes, não tem problema. Talvez eu fique com uma barra a mais aí em cada direção. Uma direção em relação à outra, né? Então, eu estou relembrando, mostrando a vocês que a espessura H é definida por vocês inicialmente, 10 centímetros. E eu estou aqui, ó, usando o cobrimento nominal de 2,5. Eu tenho uma bitola de 6,3 e eu tenho outra bitola de 6,3 em cima. Então, eu estou dentro de uma zona de tração. Então, essa malha, ela vai ficar, vai ser necessária para absorver
os efeitos de tração na borda inferior dessa laje. Então, por isso, a necessidade do cálculo dos dois. Eu simplifiquei o final dessa aula, mostrando que os momentos são parecidos, mas pode fazer todo o cálculo, tá, gente? Quando você for fazer todo o cálculo, aí vocês vão usar esse material aqui, ó. Tem laje que vai ser diferente. Tem laje que vai ter um vão bem maior do que o outro, assim, ó. Tem laje que o lambda é maior do que 2, então essa laje a gente calcula só numa direção, e o outro precisa calcular, o outro nem precisa calcular, se o lambda for maior do que 2. Vou deixar um vídeo para vocês mais à frente com um exemplo desse, tá bom? Agora, se você quiser calcular, professor, mas eu quero calcular, pode calcular. Vocês vêm aqui, vocês podem vir agora aqui, ó, vocês vão, agora qual é a minha altura útil? Eu vou seguir toda aquela condição de cálculo de novo, ó. Só que agora não é mais o dV, né? É o ds, de acordo com esse material que eu deixei disponível para vocês. Ó, é o ds. Aí não tem jeito não, né? Você vai ter que fazer todo o cálculo baseado em ds. Quem é ds? Aí você pode trabalhar o valor de ds da seguinte forma. Aqui, ó, até a metade dessa barra. Vou exagerar aqui no desenho para eu poder mostrar melhor. Esse valor aqui, ó, é o meu ds agora, a altura útil da barra do maior vão. É diferente do dv, né, que a gente tinha feito na aula anterior. Na aula anterior o dv era dessa barra aqui lá em cima, né, no meio dela aqui, ó. No meio dela aqui lá em cima era o dv. Não é dv mais agora. Para o positivo do maior vão, eu vou usar ds. Quem é ds? Olha, ds é o h menos o cobrimento, que você já sabe, menos a bitola do menor vão, bitola longitudinal do menor vão, não sei por que eu escrevi desse jeito aqui, menor vão, menos a metade da bitola do maior vão, cuidado, tá? Maior vão. Agora a metade dela. Não tem que decorar nada, tá, gente? Esse DS aqui, simplesmente fazer e acabou. Porque agora eu estou analisando essa barra. É só olhar aqui, ó, matematicamente. Eu tenho essa distância aqui para diminuir do H. O H permanece o 10 aqui. Então, esse valor aqui é o cobrimento, mas a bitola que você calculou embaixo, pode usar o 6.3 aqui na hora de fazer a conta agora, porque você já determinou. Foi uma decisão sua anterior aqui. Agora, é lógico, né, gente? A tendência é que essa barra de cima fique uma barra muito menos solicitada. Então, não tem por que botar 10 milímetros agora na de cima. Apesar de eu não conhecer, a que é mais solicitada no seu projeto, você já conhece. Então, usa a mesma do valor que você achou embaixo. Então, coloca 6.3 aqui, ó. Mesmo não sabendo qual que é ainda, mas certamente vai ser 6.3 ou vai ser 5. Porque você viu que a mais solicitada de baixo deu essas duas aqui, ó, 5 ou 6.3. Tá? Então não tem mistério. Tem que fazer essa conta. Lógico, vocês vão achar um DS, vocês vão usar as mesmas condições que a gente usou no exercício passado. Ó. Vocês vão pegar KMD, vocês vão achar o AS, vocês vão verificar a mínima. Tá? Mesma coisa, 1.84 nós achamos aqui. Se bobear, vai dar quase o mesmo valor, um pouquinho diferente. Porque o valor de DS agora não é mais 7 centímetros. E o momento, se você não arredondar, você tem que usar 379, que é muito parecido com o valor de 3,84. Então é isso. Pratiquem isso aí. Tentem ver a laje de vocês, principalmente as lajes que tem o lambda menor do que 2, dá para vocês calcularem todas. Tá? E eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo agora fazer uma laje com lambda um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma laje agora com lambda, um momento positivo, para uma laje com um LX e um LY bem distinto, né? Um LY bem maior do que o LX, com lambda maior do que 2. Vocês vão ver que eu vou calcular só a armadura do menor vão. A do maior, eu vou usar uma armadura de distribuição. Inclusive, essa tabela já me ajuda a definir isso, ó. Por que a tabela me mostra o valor até 33 centímetros? Que é um espaçamento maior que eu posso usar para uma armadura. Então, que armadura que é? Certamente é de distribuição, porque vocês viram que a norma prevê que o espaçamento máximo, né, essa folha aqui também já tem isso para vocês, ó. O espaçamento máximo, a armadura principal, é 2 vezes a altura ou 20 centímetros. Tá? E a armadura secundária, que é de distribuição, essa secundária de distribuição só aparece quando o lambda for maior do que 2. Então você pode usar o espaçamento 33.
as duas armaduras podem ser secundárias? Não, lógico que não. A armadura do menor vão sempre vai ser a mais importante e a armadura do menor vão vai ser calculada. Então essa armadura aqui, ó, quando vocês espaçarem ela, será a armadura mais importante do seu projeto. Imagine que isso aqui seja 1 km de distância, isso aqui seja 3 metros. Certamente você não vai se preocupar com essa armadura aqui. Você vai se preocupar com essa aqui, que é a do menor vão, é a que segura a sua laje. Tá certo? Então assim a gente encerra esse conteúdo do cálculo dos momentos positivos. Eu vou tentar agora montar um vídeo para esse tipo de laje. E na sequência eu vou fazer também um cálculo da armadura negativa. Não tem diferença. A armadura negativa ela vai ser expressa agora por um D. Ao contrário, né? Ela, como a armadura negativa está em cima, o D é ao contrário, porque essa região é borda comprimida, aqui é borda tracionada. Então, a mesma condição, né? Os mesmos cálculos, só que o D é invertido. A posição dela que é diferente. Tá certo? Uma boa noite para vocês. E tentem assistir esses vídeos, tentem seguir essa sequência de cálculo. E vamos manter nosso trabalho organizado, tá bom, gente? Um abraço a todos.